de Deus. E isso é muito especial. E no início eu já tenho alguns anos já que eu estou desempregada. E eu passei alguns momentos muito difíceis. A gente passa momentos difíceis, né? Eu aqui, o outro em Boa Vista, da Roraima. E ali, eu aqui em casa, eles o que mora em Manaus é que nos sustenta, né? Que nos auxilia. E eu buscando ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma resposta para a minha vida. E eu tentando emprego, as portas se fechando. E eu buscando, mas enquanto as portas estavam fechadas, eu estava fazendo a obra do Senhor, a gente estava fazendo a obra. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu não quero um emprego que me impeça de fazer a tua obra, porque a minha prioridade é estar na tua casa, estar na tua presença. E o tempo ia passando e nada acontecia. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, já que eu não consigo por mim mesma abrir essa porta ou ficar no emprego que me satisfaça e que também satisfaça as minhas necessidades na obra do Senhor, eu vou fazer algo diferente. Eu vou buscar mais ao Senhor pelas madrugadas, eu vou jejuar. Queridas, eu escolhi fazer, Deus colocou no meu coração, fazer 30 dias de jejum. Eu fiz 30 dias de jejum e oração pelas madrugadas. E direto, seguidamente, eu não parava. Não, minto. Eu ia de segunda a sexta fazendo jejum. Sábado e domingo eu relaxava para poder conseguir ganhar mais força. Eu fazia jejum de manhã até 10 da noite. 10 da noite eu entregava o jejum e orava. E depois no dia seguinte, também, meia-noite, já retornava de novo para o jejum. Minha mãe ficava preocupada. Meu Deus, você deve estar doida. Mas eu falava, mãe, eu preciso fazer algo diferente para Deus me notar, para que Deus ele venha me ouvir. Porque quando eu quero algo, eu preciso fazer algo também que possa ser notado. Chamar a atenção do Senhor. E é interessante que quando eu estava nesse período do jejum, da oração, as lutas começaram a surgir, né? Lá na igreja, as irmãs aqui, elas presenciaram muitas dificuldades, começaram a surgir mais do que o normal. E já próximo do término do jejum, elas foram surgindo de uma tal forma que eu falava, meu Deus, está nas tuas mãos, eu sempre ali fiel com o Senhor. E nesse período Deus me batizou com o Espírito Santo, eu pedi anteriormente, mas nesse período da provação, da luta, Deus me batizou. E aí já estava em um mês de abril, a gente estava com uma conversa de eu e minha mãe íamos para Manaus. Meu irmão falou assim, eu quero que vocês venham para cá em abril. Mas só que eu não acreditava muito nesse propósito. E as passagens estavam caras. Aí eu falava, meu Deus, a gente não vai conseguir ir. Mas passados algum tempo, Deus me deu um sonho. Eu estava numa ponte. E depois que eu terminava de sair dessa ponte com a minha mãe, escorregadia, creio que eram as dificuldades que a gente estava passando. Quando a gente desceu dessa ponte, a gente foi direto para o aeroporto. E no aeroporto eu via o cartão de embarque. E o homem chamava a gente para o voo para Manaus. Uma semana depois, queridas, a minha cunhada liga para mim e fala assim, Luciana, me dá teu RG, me dá o nome da tua mãe, teu nome, que a gente já está comprando a passagem agora. Eu falei, glória a Deus. E uma semana depois do sonho, Deus fez a passagem chegar nas nossas mãos. A gente foi para Manaus, esperávamos ficar lá 2 meses. Deus estendeu o negócio, porque quando eu fui para lá também a gente passou dificuldades e lutas, mas eu continuava na madrugada orando, falando com o Senhor. E quando eu estava lá, surgiu uma oportunidade de fazer um concurso. Enquanto eu estou parada, eu estou estudando, estou sempre estudando ali. Não estou trabalhando, mas estou estudando. E quando eu fiz o concurso, minha cunhada falou, Luciana, o concurso vai ser depois da tua ida. Então eu tive que cancelar a passagem. Eu cancelei a passagem para fazer o concurso. E nisso que a gente cancelou a passagem, a gente ficou 6 meses em Manaus. E assim que eu cheguei em Manaus, Deus me deu um grupo jovem nas mãos, ali eu continuei trabalhando na obra do Senhor. Saí daqui, também líder do grupo jovem, fui para lá, Deus abriu outro grupo jovem para me liderar, para eu estar na frente liderando, e o Senhor abençoando na obra. E depois que eu fiz, eu fui lá fazer, porque assim, eu fiz no interior de Manaus, o concurso.
E eu fui para casa de uma irmã de uma amiga minha da igreja. E ali essa jovem, ela abriu as portas, não tinha nem bica, né? Porque era um lugar muito simples, assim, não tinha nem bica tinha que pegar do galão e tal. E ali eu fiz a inscrição, porque só podia fazer a inscrição por lá, não tinha como fazer pela internet. Eu fui lá fazer a inscrição. Para chegar lá, eu teria que pegar uma lancha, pegar um ônibus e mais uma lancha para chegar no local. E do mesmo trajeto voltando, né? E ali eu fui, voltei e aconteceu de uma calamidade acontecer nos interiores de Manaus, que enche, né, na época da chuva enche. E ali foi cancelada a data da prova, ninguém sabia quando ia ser feita. E ali a gente orando, eu orando, falando com o Senhor, eu falei, meu Deus, quando é que vai... Será que eu vou ter que... O Senhor me trouxe aqui para não fazer essa prova? Aí, passado o tempo, queridas, já no finalzinho a gente comprou a passagem para o dia 4 de outubro. Eu já estava até algumas pessoas falando, essa prova não vai sair, eu já estava sem expectativa nenhuma de fazer essa prova, voltar para o Rio sem fazer a prova. Queridas, no dia 11 de setembro, que é o dia do meu aniversário, eu estava deitada na cama mexendo no computador, eu abri o computador, a internet e vi a data da prova, dia 4 de outubro, que seria o dia da viagem. A viagem seria para 3h52 da tarde e a prova aconteceria às 8 da manhã. Ou seja, eu teria que sair de Manaus e ir para a cidade do interior. E para ir para a cidade do interior até Manaus é por torno de 2 horas. Eu teria que ir um dia antes. Aí eu falando com a minha mãe já próximo da prova, eu falei, mãe, eu tenho que ir um dia antes. Minha mãe, não, vai 4 horas da manhã e para tu fazer a prova e não precisa ir antes, né? Eu falei, não, eu preciso ir dormir, porque para fazer prova a gente tem que estar com a cabeça fresca e tal. E ali a minha mãe me insistindo naquilo, eu falei, meu Deus, isso é barreira para que eu não venha conseguir fazer essa prova. Depois eu vim saber que às 4 horas de manhã não tinha barca para lá. Ou seja, se eu fizesse isso, eu não conseguiria fazer a prova. E mais, a menina que abriu as portas para mim, ela disse na véspera da minha viagem que ela não poderia me receber. E eu fiquei muito triste, muito chateada, mas eu falei, se o Senhor tem esse projeto comigo, eu vou conseguir fazer essa prova. Eu vou conseguir ficar num hotelzinho lá e vou fazer essa prova. Queridas, eu fui. Até para conseguir o dinheiro para mim ir para lá foi difícil, mas Deus me deu, botou nas minhas mãos. E eu fui para Manaus. Quando eu estava dentro do ônibus, o ônibus quebrou e eu ali estudando, lendo. Demorei um pouco, chegou outro ônibus. Nesse outro ônibus que chegou para nos levar, continuar nos levando para Altazes, que é a cidade pequena, e estava tudo lotado, esse outro segundo ônibus, e tinha um rapaz assim, né, sentado, ele me olhou, ele falou assim, moça, senta aqui no meu lugar. Aí quando ele falou isso, eu fui sentar, chegou outro homem e sentou. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sentei perto daquela escadinha de subida do ônibus e fiquei ali lendo e tal. Ele saiu do lugar dele, sentou no capô e ficou me olhando e falou assim, você vai fazer a prova, né? Eu falei, vou. Ele falou, eu também vou. Aí a gente começou a conversar, só que eu não tenho costume de conversar, de puxar assunto.